Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Pensa nisso como uma investigação teológica, quase forense, para decidir o destino final de uma das vilãs mais icônicas e, vamos ser sinceros, sádicas dos mangás, a General Esdeath. E o tribunal? Nada menos que o inferno de Dante Alighieri. Essa é a grande pergunta, né? Onde, em toda a estrutura do inferno, um lugar é reservado para ela? A gente vai tratar a Esdeath como a ré num julgamento cósmico. Vamos analisar as provas, os crimes dela e comparar com as leis do inferno para determinar qual seria a sua punição eterna. Então vamos abrir esse dossiê. Para começar qualquer caso, a gente precisa entender duas coisas fundamentais. Primeiro, a mentalidade da ré, a filosofia dela. E segundo, claro, as leis do lugar onde ela está sendo julgada. E é aqui que o conflito começa a ficar interessante. De um lado tem a Esdeath com o lema dela que é puro darwinismo social. O forte domina, o fraco perece. Simples assim. Do outro a gente tem um sistema do Dante que é bem mais complexo. Para ele, não importa só a quantidade de gente que você machucou, mas a natureza do seu pecado. Não é só sobre o que ela fez, mas por que e principalmente como ela fez. Então, as regras do jogo são essas. Para o Dante, o inferno é dividido em 3 grandes áreas. Lá em cima, os pecados de incontinência, a galera que não conseguiu controlar as paixões. No meio, a violência, o pecado da força bruta. E lá no fundo, no pior lugar de todos, a malícia. É o pecado de quem usa a inteligência, o que nos torna humanos, para fazer o mal de propósito. Esse, para Dante, é o pior de todos. Beleza, com as regras na mesa, vamos começar pelo começo por eliminação. Vamos dar uma olhada nos círculos superiores do inferno e ver se ela se encaixa por lá. A gente poderia pensar, mas e a obsessão dela pelo Tatsumi? Isso não é luxúria? Ou a fúria dela em batalha não seria ira? Mas olha, não bate. O amor dela era sobre posse, sobre dominar, não era uma paixão descontrolada. E a crueldade dela? Era fria, era calculada, ela não perdia o controle. A crueldade era o controle dela. Então, os pecados de paixão tá refutado. Então, a gente desce um nível e chega no que parece ser o lugar mais óbvio para ela. Se a gente fosse um promotor nesse julgamento, o caso para colocar a Esdeath junto dos violentos seria esmagador. A ficha corrida dela é gigantesca. A gente está falando de genocídio, de usar a tortura como passatempo, de olhar para os inimigos e não ver gente, ver objetos a serem quebrados. A lista de crimes violentos é tão longa que parece definir quem ela é. E para ter uma noção da escala dessa violência, basta um número, um só, que está lá no mangá. 400 mil. 400 mil pessoas das tribos do norte que ela mandou enterrar vivas. Isso não é um ato de guerra. É uma atrocidade em uma escala que a gente mal consegue imaginar. Com isso, o destino parece selado, né? 7º círculo, 1º anel, o lugar dos tiranos e assassinos. A punição deles é ficar mergulhado num rio de sangue fervente, com a profundidade do mergulho dependendo de quanto sangue derramaram em vida. Ela estaria ali, junto de figuras como Átila, o Uno. Parece um caso encerrado, não é? Bom, é aqui que a nossa investigação tem uma reviravolta daquelas. Porque existe um último crime. Um ato final que muda a classificação do pecado dela. Tira da categoria de violência e joga numa outra que, para os olhos do Dante, é infinitamente pior. O ponto de virada, a prova que muda tudo, não é o que ela fez com os inimigos. É o que ela estava disposta a fazer com seus próprios aliados, com o seu próprio povo. E o momento exato é este. Quando ela ativa aquela técnica final dela, o comandante supremo do gelo, ela é avisada. Isso vai criar um inverno eterno que vai matar todo mundo do Império, seus soldados, os civis, todo mundo. E a resposta dela? Indiferença total. Nesse momento, ela deixou de ser uma general do Império para se tornar uma traidora do Império, disposta a destruir tudo por puro ego. E essa é a grande diferença para o Dante. A violência é um pecado quente, impulsivo, quase animal. É punido com fogo, com sangue fervendo. Mas a traição é um pecado frio. Envolve cálculo, quebra de confiança, o uso da razão para destruir um laço sagrado. E por isso, a punição não é o fogo, é o oposto de todo o calor, o gelo absoluto. Com essa prova final em mãos, o veredito muda. A gente é forçado a descer mais.
Passamos pelos rios de sangue, pelos desertos de fogo e vamos até o ponto mais profundo, mais escuro e mais frio de toda a criação do Dante. Então o veredito final é este. Nono círculo, o lago congelado Cócito, o próprio coração do inferno. E para ser mais exato, na segunda zona, chamada Antenora, o lugar reservado para os traidores da pátria. A punição dela? Ficar congelada no gelo até o pescoço, sem poder se mover, por toda a eternidade. Mas para entender a beleza terrível dessa punição, a gente precisa falar de um conceito-chave no inferno de Dante: o contrapasso. É a lei de Talião poética do inferno. A punição não é aleatória, ela é um espelho irônico do pecado que a pessoa cometeu em vida. E o contrapasso da SDF é simplesmente perfeito. Em vida, ela era a senhora absoluta do gelo. Na morte, ela é uma prisioneira do gelo. Em vida, a filosofia dela era movimento, ação, batalha constante. Na morte, ela é condenada à imobilidade eterna. A maior arma dela se torna a sua jaula. E aqui vem o tormento psicológico, que talvez seja pior que o frio. Em sua paralisia, ela se torna a personificação exata de tudo que ela mais desprezava na vida. Pela própria filosofia dela de o fraco morre, ela se torna a criatura mais fraca do universo. Fraca, indefesa, incapaz, para sempre. No final, a conclusão é essa. No grande tribunal do inferno, a filosofia da sobrevivência do mais apto não vale nada. Ela é completamente aniquilada. Diante da justiça divina, a única coisa que sobrevive não é a força bruta, mas a ordem moral. E toda a força que ela acumulou em vida é reduzida a zero, congelada para sempre.